Como é que você lida com a pressão? Você acha que isso é um karma na sua vida? E se eu te dissesse que no final desse episódio, né, Anildo, você vai ter uma visão diferente sobre a pressão que você sofre? Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. Este é o podcast Provocações de Carreira. Você sabe que a gente está aqui para te provocar, tirar você da zona de conforto, chamar você para ação, né, Anildo? Rumo à sua carreira exponencial. Eu sou o Leandro Tafuri e, para variar, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. E aí, Anildo? Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Olha, não, depois de uma pausa aí de umas 2 semanas, né? Estamos de volta e, olha, Leandro, sem muita pressão, hein? Pra gente fazer um episódio aí, supimpa hoje, hein? Sem muita pressão, sem muita pressão. Olha, não deixa de, no nosso dia a dia, a pressão, acredito que em maior ou menor proporção, né, Anildo, faz parte das nossas vidas. E, novamente, a gente sempre traz um contexto do dia a dia da gestão realista, onde os mentorados, né, tem quase uma regra, né, Anildo, ter muitas pessoas que estão reclamando de muita pressão no trabalho, né? Muita pressão, tá difícil, é muita pressão. E a gente decidiu falar sobre isso, né, Anildo, num contexto, tomando como base uma frase que está escrito no ginásio de tênis ali do US Open, né? Pressão é um privilégio, Anildo. Essa foi uma frase dita por uma grande tenista americana, Billie Jean King, né? E ela aborda, né, os aspectos positivos da pressão e, por que não, né, Anildo? Como lidar com a pressão. Então, a gente sai de um contexto do esporte, Anildo, para um contexto corporativo. E, Anildo, eu já vou te fazer uma pergunta, porque esse aqui, vocês não sabem. Hoje é um episódio Jazz/terceiramente na gestão realista. A gente está fazendo um bate-papo super aqui espontâneo para trazer as nossas impressões sobre esse tema. Que, Anildo, não tem nada de engraçado, tem muita gente sofrendo com o assunto. A gente tem aí pano de fundo, burnout, né? Pessoas que já falamos no episódio microestresse. Aliás, dá uma olhada nesse episódio do microestresse, é maravilhoso. Mas, Anildo, vou pingar para você já. Pressão é um privilégio mesmo, Anildo? Pressão é um privilégio. E deixando claro aqui para quem está escutando a gente, né, Leandro, que a gente não está glorificando aqui a pressão, tá? Não é esse o objetivo, né? Mas a pressão, quando ela existe, Leandro, é porque existe uma expectativa que você vai entregar um resultado. Existe uma pressão para você fazer algo. A pressão traduz, Leandro, um fato super importante na vida de qualquer um. Existe algo a ser feito. E nem todos têm esse privilégio de existir uma expectativa de que você faça alguma coisa. E às vezes, o que acontece? Eu falei às vezes, e quem está escutando, imagine se às vezes que eu falei entre aspas, né? Muitas pessoas têm algo a fazer, mas elas procrastinam, elas têm preguiça, elas esperando a motivação vir de não sei da onde, né? E em muitos desses casos, Leandro, é a pressão que faz essas pessoas se mexerem. Então a existência da pressão, respondendo a sua pergunta, em essência, de novo, não glorificando a pressão, é que a existência da pressão é positiva porque ela está, primeiro, mostrando que existe uma expectativa para você fazer algo. Segundo, de uma forma ou de outra, ela vai te puxar a fazer algo. Né? Então é positivo por isso. Muito legal. E o Anildo falou muito bem, a gente não está glorificando a pressão. Na verdade, o que a gente está buscando aqui é fazer com que você aí do outro lado que nos acompanha tente enxergar por um outro lado. Você já parou para pensar, e novamente aqui no nosso bate-papo, né? Já parou para pensar na ausência completa de pressão em todos os momentos da sua
do seu crescimento aí do outro lado, do seu crescimento, Anildo. Vamos imaginar que você, de fato, Anildo, não tivesse pressão, que tudo que você quisesse magicamente se materializasse para você na sua frente. Cara, como é que seria uma vida assim? Você seria o cara que você é hoje, sem a pressão que você passou? Sem dúvida nenhuma. Eu não seria o mesmo cara. Eu não seria o mesmo cara. Eu não teria feito 10% do que eu fiz. Não dizendo que eu fiz demais, né? Mas o ponto é o seguinte, Leandro. Eu tenho uma visão um pouco negativa da natureza humana. Eu tendo a achar que o ser humano, ele rapidamente cai para a preguiça. Ele rapidamente cai para a acomodação. É o famoso sombra e água fresca, né? Então, nós somos puxados por pressão. Deixa eu explicar para você, Leandro. Foi a pressão em achar comida que fez aqueles macacos descerem daquela árvore e buscar uma comida. Exatamente. Foi a pressão de não ser comido por um predador que fez a gente ser um pouco mais atento. Foi a pressão em evitar que a chuva, né, caísse na sua cabeça, na cabeça da sua família, que fez a pressão para as pessoas buscarem fazer uma casa. Foi a pressão em alimentar mais bocas que fizeram as pessoas plantar mais. Foi a pressão em se defender que fizeram as pessoas poder chegar e desenvolver novas tecnologias. Então a pressão é algo que tornou o que nós somos como espécie, né? E na questão individual, e buscando um pouco, até trazer um pouco para a questão profissional, Leandro, né? É a pressão por tirar boas notas que faz que a gente se dedique um pouco mais aos estudos. Eu fico imaginando, se não existisse essa pressão, Leandro, talvez a nossa dedicação não seria tão forte. E a pressão em entregar o resultado, como me repetindo, né? Entregar o resultado na empresa, que faz você se dedicar, ficar aquelas horas a mais, trabalhar aquele final de semana, trabalhar com mais atenção, trabalhar com mais dedicação. Então a pressão, ela faz sim, Leandro. Ela é sim responsável muito pelos resultados que a gente acaba entregando. Né? De novo, sem glorificá-la. Né? Sem glorificá-la, mas já glorificando, entre aspas, né? Quase. A boa pressão. Porque, na verdade, é o seguinte, a palavra semântica aqui é muito forte para a gente falar, né? Glorificar a pressão. Não, é entender o valor da pressão. É entender a pressão como uma fonte motivadora de superação. E uma simples diferença, né, Anildo, de ótica, pode fazer com que você aí do outro lado lide com os desafios do seu dia a dia de uma maneira muito mais leve, por que não? Né? Porque entendendo que, ok, pressão é um privilégio, ok, o que aquela Billie Jean King estava querendo dizer? No contexto do esporte, ela estava falando que é um privilégio para os tenistas estarem aqui, neste palco, sendo pressionados por uma plateia a mostrar o seu melhor. Aí vamos para o contexto de carreira, Nildo. A gente sabe que quanto maior o cargo, maior a pressão. Quanto maior a responsabilidade, possivelmente maior o salário e muito provavelmente maior a pressão. Então, no momento de, ok, estou com muita pressão, etc, etc, você entendeu que, de fato, essa posição, que você está, né, seja na sua família, seja na sua carreira, tem uma grande conquista por trás, tem um grande caminho por trás. E por que não utilizar essa pressão como uma fonte motivadora para conquistar resultados ainda melhores? E por que não somente ressignificar essa pressão, né, Anildo, e não deixar com que isso afete a sua saúde em primeiro lugar? Esse é o grande alerta aqui. Mas que seja um motor para atingir resultados melhores e duradouros. Porque é o Anildo falou, a gente não está glorificando a pressão e nem glorificando o trabalho burro. Existe o trabalhar certo e trabalhar demais, né? O trabalhar de uma forma errada. E eu já vi muita gente trabalhando errado, comentando, né? Até nos nossos mentorados, comentando, é muita pressão, é muita pressão. Mas o que você pode fazer com essa pressão? Dá para resolver algo na causa raiz? Dá para transformar essa pressão em resultado? Que tal olhar para essa pressão de uma forma diferente? Anildo, essa mudança de mindset que a gente fala que todo momento na gestão realista faz a diferença?
Faz toda a diferença. Tudo começa exatamente por onde você falou, né? Eu adoro essa palavra, você usa ela aqui no nosso podcast, vez ou outra, ela é super boa. Ressignificar como a gente olha para a pressão, né? Essa é a primeira coisa. A gente entender que se existe pressão, então você provavelmente está no lugar certo. Então, pode não estar fazendo a coisa certa. Isso, adorei, né? Isso que você falou. Mas você adorei. Está no lugar certo. Porque o oposto é verdadeiro, isso é a primeira coisa. Nildo? O oposto é verdadeiro. Você sempre fala isso, exatamente, né? Exatamente. Então, olhar para a pressão com a visão diferente. Ressignificar a pressão. Essa é a primeira coisa. Aí vem a segunda coisa, Leandro, que a gente está meio que até quase que entrando nas conclusões já, né? Exato. O meu ponto de vista para esse ponto, para essa questão de novo, né? Pressão em excesso, ela vai ter um custo no nosso humor, no nosso social, na nossa saúde. Muito. Então, a questão que você tem que entender é o seguinte: primeiro, ressignificar a pressão. Segundo, de onde está vindo essa pressão? E para mim esse é o ponto central agora, Leandro. De onde está vindo essa pressão? Do meu chefe, da minha esposa, do meu filho, do meu amigo, do pessoal da minha equipe, do mercado, enfim. Ela está te fazendo mal? Então eu vou falar a minha opinião de como você usa pressão positiva. Começa a fazer pressão em você mesmo. Começa a ser o responsável pela pressão que você sofre. Excelente. Faz uma pressão para você se desenvolver pessoalmente. Faz uma pressão para você ser o melhor profissional. Faz uma pressão em você para você se comunicar melhor. Faz uma pressão em você para você aprender a gerenciar as suas prioridades. Adorei. Faz uma pressão em você para você achar um ambiente de trabalho perfeito. Faz uma pressão em você para você ser um ótimo membro de equipe. E a partir desse momento, você tira a origem da pressão de lá de fora, que essa é a pressão que de repente te faz mal. E você se torna o dono da pressão que você passa. Você passa a administrar a pressão, né, Nildo? Você se auto-administra a pressão. Olha aí, muito legal. E não essa pressão sendo administrada de fora em você. E muito você legal. Começa a ser o dono da pressão que você sente. Muito porque legal. O dia que você faz isso, Leandro, você não vai ter pressão do seu chefe para desempenhar, porque você está desempenhando acima da média. Você não vai ter pressão para entregar alguma coisa, que você gerencia suas prioridades direito. É a pressão que você põe em você mesmo. Você pode transformar a pressão em performance. Puta, adorei. Em alta performance. Anildo, eu me lembrei de uma história que eu tenho que compartilhar. Não é nova, a gente já falou aqui na gestão realista, mas acredito que nunca num podcast. Mas se a gente já falou num podcast, já passamos as centenas aí, né, Anildo, de episódios. Então, você que nos ouve, vou repetir, ok? Mas no começo da minha carreira, eu estava coordenando uma área e eu vivia pressionado, Anildo. Eu vivia pressionado. Eu trabalhava das 7 às 10 ali e eu tinha até um pouco de orgulho disso, como um bom workaholic, né? Que, aliás, outro episódio que você tem que ouvir na nossa lista, né, sobre workaholic. Mas um ex-líder meu, esse foi o maior aprendizado que eu tive dele, eu e um outro parceiro meu, Gerson, né? Gerson, você está escutando, cara, um grande abraço para você. Nós éramos responsáveis ali, ele pela parte técnica de manutenção e eu pela unidade, né? Pela administração predial e os sistemas. E ele pegou a gente no meio do dia, a gente correndo, ele pegou a gente no meio do dia, vem comigo. Ele não falou por quê. Ele colocou a gente na picape dele e saiu. A gente não entendeu nada. Ele não falou para onde ia. Ele tinha um sítio barra fazenda em Mogi das Cruzes, né? Interior aqui de São Paulo. Cara, e a gente foi viajando. Ele não falou o que ele ia fazer, acredite ou não. O silêncio, Anildo, era constrangedor. A gente perguntou para ele, Wagner, Ricardo Wagner, se você, por algum milagre da natureza, sei que você não gosta disso, Wagner, de podcast, essas coisas tecnológicas, se estiver ouvindo, um grande abraço e obrigado antecipadamente. Mas a gente perguntava para ele, Wagner, o que a gente vai fazer? Não, espera. No meio do caminho a gente parou numa barraquinha de estrada, né? Nessa época eu trabalhava na Coca-Cola, tomamos uma Coca-Cola KS geladíssima. Resumi a história, chegamos no sítio dele, ele limpou as ferraduras dos cavalos, eles tinham uns 3, 4 cavalos, ele limpou as ferraduras dos cavalos, a gente acariciou os cavalos ali um pouco, conversamos sobre casualidades, Anildo. Voltamos para a empresa.
eu estou resumindo aqui, long story short, como dizem os gringos, né, Nildo? Ele chegou pra gente no final, sentou na sala dele e falou: vocês estão vendo? Tá todo mundo aqui ainda, né? Tá todo mundo aqui. A empresa não parou, né? A empresa não parou. Não pegou fogo, nada aconteceu? Ok. Então vocês podem voltar ao trabalho. Foi a melhor lição pra gente de entender que a gente se colocava uma pressão muito maior. E ele percebeu isso e deu uma grande lição como líder. Não que a gente, a partir dali, óbvio, alguns e-mails deixaram de ser respondidos, algumas pessoas da equipe tiveram que tomar suas próprias decisões, o que é muito sadio, aliás, o que é muito sadio. Algumas pessoas que costumavam centralizar ou delegar para cima, fizeram o trabalho que deveriam fazer e aquilo para a gente foi uma lição que a gente nunca esqueceu. Anildo, esse é um bom exemplo de como às vezes a pressão pode ser a gente mesmo colocando né, de forma desnecessária no nosso dia a dia, né? Sem dúvida, a pressão é aquela coisa, né? Seja você colocando em você mesmo, seja os outros colocando em você, e excesso vai te fazer mal, né? Se você se pressionar demais, de forma irrealista, você vai fazer, é quase que um suicídio, é um masoquismo, na verdade, né? Então, saber dosar é fundamental. Mas olha só, Leandro, para fechar minha participação no episódio, vou compartilhar uma história rapidinha. No que se refere à pressão, a minha maior epifania, né, foi mais ou menos uns 2 anos atrás, no Museu de Vinho aqui em Paris, chamado Cavas do Louvre. Aliás, você quando vier em Paris, eu recomendo você visitar esse museu. E lá você aprende tudo sobre a questão dos vinhos, né? Até a rolha, a garrafa, os tipos de uvas, os tipos de vinho, enfim. E chegou numa hora que eles estavam explicando como eles plantam, né, as vinheiras, né, o nome, né? E eles, na verdade, eles plantam de uma forma onde as raízes das árvores vão sofrer pressão para poder crescer. Vão disputar uma com outra os recursos, por causa do tipo do solo. E isso ele é feito intencionalmente, porque isso fortifica a árvore. E isso produz melhores uvas que vão produzir um melhor vinho. Porque se deixar aquela árvore facilitar tudo para ela, Leandro, a uva ela não vai ter gosto ideal. Eu lembro escutando essa história, eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa maravilhosa. Porque nas nossas vidas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A dose certa de pressão vai fazer que nossas raízes e as nossas uvas elas tenham mais sabor. Nossa, lindo, lindo. Então, para mim, essa foi uma das maiores epifanias que eu tive, Leandro, no que se refere à pressão, né? Então, a pressão ela é necessária e na dose certa, Leandro, ela vai fazer o seu vinho mais gostoso. Na dose certa. Nossa, eu não... Tô até com medo de falar alguma coisa aqui para estragar, porque esse exemplo é lindo. Será que você aí, agora, pode usar essa metáfora do vinho para lembrar sempre naquele momento de pressão que você está se tornando, tá deixando as suas raízes mais fortes, está se tornando um produto, seja lá qual é o seu produto melhor. A pressão, então, é um privilégio. Desde que você consiga lidar com ela de uma maneira correta, é sim um privilégio, porque a gente não falou aqui, sem dúvida, a gente não está glorificando a pressão, mas a gente está entendendo a pressão como uma fonte motivadora e um instrumento de transformação, porque sim, é necessário. A ausência, eu diria que é mais prejudicial ainda, né, Anildo? A ausência é mais prejudicial. Já viu alguém na academia, Anildo? Eu gosto muito de exemplos de academia, chegando na academia e não levantando peso e ficando forte? Já viu isso aí acontecer ou não? Não, nunca. Não. Eu vi um exemplo muito legal, né? Outro dia teve um meme, né? De 2 senhores assim, na bicicleta ergométrica. Aí um senhor pergunta pro outro: mas por que você não está pedalando já faz 5 minutos? Aí ele fala assim, Anildo, é porque eu estou na descida. Se você não pedalar, meu amigo, nada vai acontecer. Usa a pressão a seu favor. Pressão é sim um privilégio. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como gerenciar suas emoções, como gerenciar essa pressão, dicas de como percorrer caminhos menos árduos na sua carreira, acessa lá, gestãorealista.com. A gente tem muito conteúdo para você. E também não esquece de compartilhar esse episódio aqui com aquele seu amigo workaholic pressionado. Opa. Tá? E também dá um like aí, né? Porque a gente sempre esquece de pedir like nos vídeos, né, Anildo? Sempre esquece. A gente faz
de coração e a gente acaba esquecendo de pedir, não esquece de dar o seu like aí. Anildo, sem muita pressão, foi um prazer fazer esse episódio com você. Sem dúvida, Leandro. A pressão nossa aqui é compartilhar nossa experiência e eu acho que a gente fez isso na dose certa. Fez, entendeu? Sim. E Fez, foi um prazer. Legal. Nos vemos no próximo episódio. Sem pressão. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Grande abraço.